Agora sim a gente entra no nosso primeiro tema de hoje, que é sobre a alta dos combustíveis. Desde o último sábado, dia 1º de fevereiro, a população tem enfrentado preços mais altos na gasolina, no diesel e também no etanol. Vou pedir para a Vanessa atualizar a gente sobre essas informações. Atualizo sim, Elisa. Afinal, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, ele incide exatamente aí sobre os combustíveis em todo o Brasil. E, logicamente, Elise, você que está acompanhando a gente, isso aí vai trazer grandes impactos na vida de todo mundo. Como você falou, Elisa, esse aumento é desde o último dia 1º, desde o último sábado. O Conselho Nacional, inclusive, de Política Fazendária, o CONFAZ, determinou que a alíquota do ICMS para a gasolina e o etanol será de R$ 1,47 por litro. Isso representa um acréscimo de até 10 centavos em relação ao ano anterior. A gente tem os dados também aqui para o diesel. Ao valor anterior, no caso. Isso, ao valor anterior, perdão. E para o diesel, a alíquota ela será de R$ 1,12 por litro, um aumento aí de 6 centavos. E esse combustível ele estava sem reajuste há 401 dias e ele já acumulava uma defasagem de 17% em relação aos preços praticados no mercado internacional. Tudo isso para a gente poder explicar exatamente o que vai impactar aí a vida de todo mundo que está acompanhando a gente agora. O gás de cozinha também não fugiu aí dessa lista, tá? Teve uma redução de 2 centavos por quilo, passando para R$ 1,39, Elisa. Isso aí por quilo também, com certeza vai impactar na vida de todos nós. Pois é, apesar do valor ser pequeno, né, a gente fala aí de 6 centavos e tudo mais por litro, mas quando a gente considera a quantidade de litros que uma pessoa usa para se locomover na cidade durante durante o mês ali para usar a gasolina, é bastante dinheiro, né? Pesa no orçamento, de fato. Pesa com certeza, Elisa, porque a gente está falando do ICMS, né? O ICMS ele teve essa questão desse reajuste e fica tudo muito mais caro, né? Impacta diretamente nas bombas. A gente está falando aí desse acréscimo. E logicamente que as pessoas podem pensar assim, mas é só 10 centavos? Lá no caso da gasolina, ainda tem o valor que os donos de combustíveis também colocam. Então, pode chegar aí até 40 centavos. Então, com certeza vai incidir aí no nosso salário, né, para quem é CLT. Olha aí. Eu já ia falar, né? Exatamente, a gente pensa no aumento da gasolina, né? Que para quem tem carro, moto, se locomove, realmente vai incidir aí no aumento na bomba. Mas, por exemplo, no meu caso, eu não tenho um automóvel e isso também vai impactar na minha vida. Transportes, como os transportes por aplicativo, né, vão acabar praticando preços mais altos. A gente está vendo um aumento, né, desse preço dos transportes de aplicativos cada vez mais. É importante atentar que hoje, basicamente, a população inteira se movimenta através dos aplicativos, seja moto, seja carro, e o aumento na gasolina também vai trazer um aumento para essas pessoas que utilizam esses serviços constantemente. E não é só quem está abastecendo o carro ali, quem está abastecendo a sua moto. E, além disso, a gente está falando de gasolina, né? A gente também vai falar do preço do diesel, que teve um aumento. E o diesel, quando a gente aborda o preço do diesel, aí é um pouco mais complicado, né? A gente vive num Brasil onde, principalmente, nossos produtos escoam, né, pelas estradas, são levados por caminhoneiros. Aqui, a situação na Amazônia também, os barcos que trazem os alimentos que vêm das ilhas para o centro de Belém também são abastecidos em diesel. Então, esse aumento ele pode ser revertido, sim, no preço do produto final de bens e consumos, a própria alimentação, né? A gente já vive uma cesta básica aí, a cesta básica do paraense, que aumenta a cada dia. A gente acompanhou no ano de 2024 um aumento cada vez maior. Então, o reajuste do preço dos combustíveis, ele pode aí gerar um aumento e a gente vai acompanhando durante o desenvolver desse ano, né, Gustavo? Eu acho que, assim, certamente, quando a gente fala de aumento de combustível, tipo, as pessoas, quando elas veem apenas a notícia, como você falou, elas podem achar que isso é uma coisa que fica apenas no campo do combustível, mas isso aumenta e isso impacta diretamente na vida de todo mundo. Então, quando você for ao supermercado, as coisas vão estar mais caras, não é nem que podem, elas vão ficar mais caras porque esses aumentos eles vão ter que ser repassados. Empresário nenhum vai segurar esse aumento por conta própria. Então, quando as pessoas forem ao supermercado, as coisas vão estar mais caras naturalmente. E aí, acho que além da questão do custo, você também tem um custo político nessa história. Não interessa
qual é o tamanho do aumento no combustível, que fosse de apenas 1 centavo. Qualquer reajuste praticado de combustível para qualquer governo sempre é uma derrota política, porque o momento político não pede nenhum tipo de aumento, não permite que o governo anuncie isso para a população, ou acate, com um sorriso no rosto, uma decisão da Petrobras de aumento de combustível, porque sabe que tem um custo político muito alto e, logicamente, isso já está sendo explorado no governo brasileiro. O presidente Lula, em outras oportunidades, já havia dito, inclusive quando ele não era presidente da República, que quando houveram sucessivos aumentos da Petrobras durante o governo do Bolsonaro, ele criticava muito o governo porque dizia que o governo tinha um papel ali de tentar, de certa forma, mediar e evitar que a população pagasse o preço desses custos. E agora que está no poder, o discurso logicamente muda, né? Muda um pouco, já diz, na verdade, que ele não deve interferir no preço da Petrobras e, de fato, não deve interferir no preço, nos aumentos dos combustíveis. Mas é um custo político muito alto para o governo brasileiro. Mas será que só tem pontos negativos, né? O ICMS, por exemplo, em 2022, foi ali tabelado, né, para todos os estados. Muitos estados e governantes reclamaram da ideia de não estar tendo uma arrecadação para os próprios estados. Então, a forma que está sendo dada agora, né, para o reajuste, muitos estados vão poder cobrar os seus valores em cima desse custo. E a gente sabe que o ICMS é um grande ponto de arrecadação para os estados. Será que só tem esse ponto negativo, que a população vai realmente sofrer com isso? Ou esses benefícios podem ser revertidos em longa escala, né, para projetos sociais? A gente está falando, por exemplo, da realidade aqui de Belém, onde custos altos estão sendo mantidos aí para a COP30, né? A gente tem que pensar na sociedade, seria muito bom ter uma arrecadação muito boa. Será que tem um custo, realmente vai ser ponderado, né? Vale a pena colocar na balança uma arrecadação maior para estados? Por exemplo, a gente está vivendo a situação do Rio Grande do Sul, né, que passou por uma grande catástrofe, e está se reajustando também. Será que essa manutenção, né, dessa taxa de 2022, onde ficava ali entre 18% e 17%, agora com o aumento do CMS, eu acho que vai render um pouquinho de dinheiro nas contas públicas aí dos estados, né? Antes da gente continuar o debate, só pedir para o pessoal comentar aí na live, no chat do YouTube. A gente quer saber a sua opinião em relação a esse tema, se você já sentiu esse aumento nas bombas desde o último sábado, porque a gente sabe também que as empresas de combustíveis são livres para praticar os preços que elas quiserem. E aí, quando a gente sente uma queda, quando a Petrobras anuncia uma queda, ela demora a ocorrer. Muitas empresas dizem que o estoque ainda não acabou, então ainda não vão baixar o preço, mas quando tem um reajuste, no dia seguinte, no mesmo dia, a população já sente também essa alta. É isso mesmo, até mesmo no próprio dia, viu, Elisa? 40 centavos ali faz muita diferença no bolso das pessoas. E voltando a falar sobre a questão dos aplicativos também, inclusive, Isis, as pessoas têm que levar em consideração que tem a quilometragem, que é levada em consideração. Não tenho o carro, como a Isis falou, não tenho a motocicleta, mas vou para o trabalho. Por exemplo, eu estou falando com você, que vai todos os dias para o trabalho, vai e volta, vai fazer também os seus afazeres aí, exatamente através dos motores aí de aplicativos, que devem estar acompanhando, inclusive, a gente agora. A gente sabe que muito incide nessa questão aí. Quilometragem das taxas, a gente sabe que quando tem muito trânsito também, a gente está pensando já, inclusive, num grande evento que vai chegar. Como é que vai ficar o trânsito da nossa cidade? Vai aumentar ainda mais? Então, tem tudo isso. A gente tem que fazer uma análise como um todo. Claro que a gente só está pegando aqui uma fatia do que as pessoas vão pagar a mais. Tem também a questão da alta demanda. Vou dar um exemplo. Ontem, com o jogo que a gente também vai falar daqui a pouquinho, né, da Supercopa, eu percebi um grande aumento, porque tem a questão da demanda. Eu moro no Marco, não ia para tão longe, mas eu percebi que com uma alta demanda, eu paguei praticamente mais R$10 do que eu pago. Pagaria 10, paguei 20. Então tem tudo isso, gente. Então, para você que acha que essas mudanças aí, esse aumento na questão do ICMS não vai impactar na sua vida, com certeza vai. Certo? Olha, quer comentar alguma coisa, Gustavo? Pode falar. Eu vou fazer um contraponto aqui ao que a Isis falou sobre a questão da arrecadação. Será que
Será que isso é só notícias negativas? Será que a gente só pode olhar pelo lado negativo da história? E, de fato, isso é uma sinuca de bico, tá? Porque quando você olha pelo lado, por exemplo, do governo do Estado, a maior fonte de arrecadação do governo do Estado é através do ICMS. Então, uma decisão que, para quem é governador, para os governos do Estado, é essencial que esses reajustes sempre aconteçam, justamente porque um governo do Estado não pode jamais abrir mão das suas arrecadações. Esse é um ponto. Agora, o custo político sempre vai para o governo federal nessa história. E assim, sobre a questão da arrecadação, embora em tese, de fato, quando você ter mais dinheiro signifique mais oportunidade de você fazer investimento, infelizmente, a realidade quase sempre não é muito por esse lado. A gente já viu que, na verdade, os governos do Estado geralmente têm dificuldade, isso é no Brasil inteiro, tá? De reverter esse aumento de arrecadação do ICMS em medidas, de fato, investimentos diretos para a população. Serviços essenciais, né? Exatamente. E quando você aumenta, qualquer tipo de imposto, que você está tentando aumentar a sua arrecadação, você está fazendo com que a população, especialmente a população mais carente, pague mais pelo serviço. Quando você faz isso, você tira dela também a oportunidade de incentivar o consumo em outras áreas de forma terceirizada. Então, é uma sinuca de bico, de fato.